primeira etapa é a gente analisar a peça para ver o que a gente precisa fazer de modificação na modelagem. É a base do vestido, por quê? Porque a blusa é mais alongada e a gente precisa aqui dessa medida do quadril, tá? Por isso que a gente vai usar a base do vestido com pence. Não tem a base? Gente, é complicado fazer, por quê? Porque a gente precisa partir de algo. Eu não consigo fazer uma camisa dessa sem partir absolutamente do zero. Quer dizer, até poderia, mas assim, vamos facilitar a vida de todo mundo aqui. Então, não tem a base? Anota, faz as anotações, quando você entrar pro clube, quando você se tornar aluna, daí você faz a camisa pra você, combinado? Então, vamos lá. A gente tem aqui o lado direito e o lado esquerdo, eles são exatamente iguais, então é uma peça simétrica, certo? Eu não preciso copiar a modelagem inteira, eu posso fazer só aqui a metade da modelagem, usar metade da parte da frente e metade da parte das costas. Vocês vão sentir na modelagem que eu não fiz reto aqui, tá? Eu fiz um esqueminha pra ele ter uma leve acinturada, mas assim, pouca coisa. Mas a gente não tem aqui nem a pence da cintura e nem pence de busto aqui. Eu não fiz por quê? Porque esse tecido, ele é um pouco mais grosso, então eu achei que a pence aqui ia ficar muito grotesca, tá? Então, por isso que eu acabei eliminando a pence do... Eliminando não, ignorando mesmo. Tipo, ignorei, passei por cima. Tipo boy lixo, entendeu? Boy lixo a gente faz isso, ignora, passa por cima e é isso. Aí, a gente tem um bolso aqui na parte da frente e eu coloquei o bolso um pouquinho aqui, ó, na mesma linha que a cava. Tá? Mas o bolso também, a gente vai desenhar o bolso na modelagem, mas você também pode colocar o bolso depois. Primeiro veste a peça e posiciona o bolso onde você quer. Como boa camisa, nós temos a gola colarinho, então pé de gola e a gola, que a gente vai fazer a modelagem deles aqui. Temos a pala na parte das costas, deixa eu virar aqui pra vocês. Na parte das costas, também não tem grandes segredos, a gente tem... a pala aqui, a pala eu cortei no viés, vocês estão vendo que lindo que é o xadrez, cara? Quando você tem essa estética, né? Quando você tem um tecido que você pode brincar com a questão da estampa, é muito legal. Então, a pala eu acabei cortando no viés, a gola, o pé de gola também cortei no viés, ó, o xadrez ele tá diferente. E o punho também eu cortei no viés. Quando chegar nessa parte, eu vou relembrar vocês sobre isso. E a parte das costas, a gente tem uma prega aqui, certo? Para dar uma folga aqui atrás. Na barra, nós temos uma curvatura, tanto na parte da frente quanto na parte das costas. Não é para deixar reto, é para fazer um charme. E a parte das costas aqui, ela é maior, ela é mais comprida do que a parte da frente, tá? Então, temos esses detalhes na modelagem. Sempre bom analisar. Analisar a peça é ótimo, excelente. A manga é uma manga normal. E a gente fez aqui, como talvez a carcela ia ficar muito grotesco aqui. Opa, tô mostrando pra vocês e não tô filmando. A carcela ia ficar muito grotesca. A gente só fez uma prega aqui, representando, digamos, a parte aqui da manga, né? Mas para deixar ela um pouquinho mais folgada aqui também, mas a gente fez um punho fixo, tá? Não foi um punho com carcela. Depois que fizer toda a modelagem, a gente precisa colocar a margem de costura. Então, vamos olhar os acabamentos internos. Olha que coisa impecável, gente. Olha que maravilhoso. Temos um viés dando acabamento aqui na barra, principalmente porque essa questão da barra ser curva, é muito complicado, às vezes, você fazer aquela vira um e vira um. Então, a gente colocou um viés aqui para dar esse charme. Temos viés aqui na lateral, então tem a união da parte da frente, da parte das costas, e daí o viés aqui dando acabamento, e na pala e também na cava, tá? Então, ele não tem overlock. Aqui o viés tá rebatido, a Aline rebateu pra ele ficar mais bonito e não ficar incomodando tanto ali no corpo, certo? Aqui no punho também temos o viés. Deixa eu ver se consigo mostrar pra vocês, ó. Tudo enviesado. Lembrando que esse tecido que nós usamos é da Ela, tá? Vou deixar o arroba delas aqui, das meninas.
Elas, inclusive, hoje nos stories, estavam falando de uma substituição. Então, se você tem uma máquina doméstica e não quer ali, não tem tanta destreza e quer substituir o tecido, elas indicaram uma flanela um pouco mais fina, ou até se você mora numa região mais quente, para não usar, né, esse tecido que ele realmente é bem quentinho, usar esse outro tecido. Não quero usar nem flanela e nem esse tecido que vocês estão usando. O que eu posso usar? Gente, vocês podem usar tricoline, mas pense que a estrutura da peça vai ficar mais armada. Vocês podem usar cambraia, que é um tecido super fino. Vocês podem usar o próprio linho misto ou linho puro. A única questão que vocês têm que se atentar é em relação à estrutura. Então, assim, usei um tecido com uma estrutura. Usei uma estrutura de tecido mais fina ou usei uma estrutura de tecido mais encorpada, a peça ela tende a ficar um pouco mais armada, tá? Então a estrutura ela também vai interferir no caimento do seu camisão. Vou usar viscose, já sabe que a peça vai ficar fluida, vai ficar, né? Vai cair no corpo, vai ficar molenga, digamos assim. Mas é tudo uma questão de caimento e do que você pretende com aquela peça. Eu vou fazer nesse daqui, né? Essa daqui é a minha, que eu mostrei pra vocês. E agora eu vou fazer no tamanho da Aline. Mas, gente, uma coisa muito importante. É claro que eu tô falando do tecido da Ela, das meninas da Ela. E eu não marquei elas. Óbvio. Então, eu vou deixar marcado aqui o @ das meninas. Entrem em contato, gente, pesquisem, perguntem, moro numa região mais quente, o que eu posso usar? Então, já dei dicas ali, pode ser cambraia, pode ser linho misto, enfim, pode ser outros tecidos, ou até a própria viscose, enfim, tecidos mais finos para fazer, porque a modelagem em si, ela não vai interferir se o tecido ele é mais grossinho ou se ele é mais fino. O tecido, ele vai interferir no caimento da peça, certo? Então, a @ das meninas aqui. E só voltando ali, eu falei que tinha uma coisa muito importante para falar, que é o seguinte. As mesmas modificações que eu usei para fazer a minha camisa, eu vou fazer as mesmas medidas para a camisa da Aline. Em relação a estender ombro, margem de vestibilidade, comprimento, enfim. A gente tem a mesma altura. Ela diz que ela é mais alta, mas, né? Aquela velha questão que você já conhece. Não vamos. Então, eu vou colocar as mesmas medidas que eu coloquei para minha. Se você achar mais interessante aumentar a margem de vestibilidade, ou não colocar tanta margem de vestibilidade, ou não aumentar tanto o ombro, enfim, as modificações que você quiser fazer na sua camisa, pode, tá? O que eu vou falar aqui não é uma regra, galera. Eu só estou mostrando para vocês como que eu fiz o camisão a partir da base. Bem, vamos para a nossa modelagem aqui. Eu tenho a base, copiei a base do vestido aqui e tenho a parte da frente, tá? Vamos começar pela parte da frente. Vou começar de cima para baixo, então a primeira coisa que a gente vai mexer aqui vai ser o ombro, tá? Eu não vou mexer no decote. Eu não mexi nesse ponto aqui da base, tá? Eu não mexi nesse ponto aqui da base. Eu só mexi aqui no ombro. Então, eu vou estender, sempre esquadrando aqui a régua, tá? Então, aqui, ó, estou esquadrando a régua aqui no meio da minha frente. Posiciono lá e vou estender, fazer uma linha aqui, certo? Esse é o primeiro passo. Fez isso, a gente vai fazer uma linha secundária. Mas peraí, deixa eu fazer esse traço aqui pra eu filmar e fazer. Eu não consigo fazer com as duas mãos. Então, eu sempre vou falar o que vocês têm que fazer. Faço por trás das câmeras e depois eu mostro como ficou. Fiz aqui, ó. Eu estendi uma linha aqui do ombro, certo? Então, esquadrei a minha régua aqui, ó. Eu esquadrei no meio da frente. Posicionei a régua aqui e fiz uma linha, porque a gente vai estender o ombro. Só que eu não vou deixar o ombro reto a esse ponto, tipo esquadrar daqui, dessa linha. Aí eu fiz uma linha paralela de 1 centímetro para baixo. E agora eu vou colocar as seguintes medidas. Eu vou colocar 5 centímetros aqui, vou marcar e vou esquadrar esse ponto nessa linha de baixo, tá? Então eu não vou marcar
o ombro nessa linha que a gente fez aqui. Eu vou marcar o ombro nessa linha aqui. Só que eu preciso desse ponto de referência. Por isso que eu primeiro fiz a linha, estendi nessa linha do ombro e depois fiz uma linha paralela de 1 centímetro de... Temos aqui, então, fiz as marcações. Do ombro da minha base, eu mexi aqui, né? Fiz a marcação de 5 centímetros e depois eu desci aqui, então, 1 centímetro. E daí a gente vai traçar daqui, ó, desse ponto aqui de 1 centímetro, eu traço até o ponto aqui da raiz do pescoço. Justamente porque eu quero que o ombro fique dessa maneira aqui, tá? Foi assim que eu fiz, gente. Eu testei aqui essa caída de 1 centímetro, deu boa e é assim que eu vou ensinar pra vocês. Como a gente sempre fala, vai testando. Só que temos uma coisa aqui, entendeu? A partir disso, eu já não me responsabilizo como que a modelagem vai sair, né? O próximo passo que eu vou fazer aqui, ó, eu até fiz com uma canetinha, eu fiz de canetinha e vocês vão fazer de lápis, entenderam, gente? Não é pra fazer de canetinha modelagem, porque dá diferença nas medidas. Os milímetros importam e não pode fazer de canetinha, combinado? O próximo passo que eu vou fazer aqui vai ser descer a cava. Então, eu coloquei uma margem de vestibilidade aqui de 4,5 centímetros pra fora. E eu desci a cava 3 centímetros de distância, tá? Então, primeiro, a gente vai fazer a marcação de 4,5 centímetros. Esquadro aqui minha régua para conseguir colocar ali no ponto. Primeiro, faço uma linha aqui na horizontal, no sentido horizontal. E depois, eu coloco a minha régua aqui para descer os 3 centímetros, tá? Eu vou fazer esse processo aqui. Quando ele estiver pronto, mostro para vocês. Ó, vamos focar aqui. Estendi aqui 4... Calma, deixa eu terminar meu raciocínio aqui. Estendi aqui meu 4,5 centímetros e desci 3 aqui, certo? Eu vou fazer a cava agora a partir daqui. O quanto eu conseguir fazer, eu não vou... Aqui a gente tem o ponto de articulação e vocês sabem que eu gosto de chegar nesse ponto. Mas, como tá muito afastado... Vou fazer a parte da manga aqui. Da manga não, da cava então. Vou posicionar... Vocês não estão vendo, né? Mas aqui, ó, tá o meio da minha modelagem. Vou esquadrar aqui no meio da modelagem, no centro da frente, no caso, né? Ó, a régua bateu aqui no meu ponto 3. Aí, vou fazer uma linha guia. Faço uma linha guia, certo? Eu vou ter que fazer uma curva daqui, ó. Só que eu não vou começar desse ponto. Eu começo um pouco mais afastado pra conseguir fazer uma curva aqui e parar nesse ponto da cava, certo? Então, eu venho, ó, fazendo essa curvatura aqui pra conseguir fazer... Ó, fiz a mão. Não precisei nem de régua pra fazer. Agora sim, eu venho com a régua e vou reforçando essa linha, essa curva, e é isso. Eu ainda não vou fazer aqui com canetinha, a curva aqui com canetinha, tá? Essa curva aqui com canetinha, porque a gente precisa da parte das costas pra saber se essa curva tá ok, ou se eu não vou ter que retraçar. Porque da partir lá da ponta da cava das costas, passo pelo ombro e termino aqui na cava da frente, ela tem que ser uma curva contínua, uma curva harmônica. Então, eu ainda não vou passar definitivo, porque se tiver que alterar depois, eu altero, não tem problema nenhum. Aqui, ó, a gente colocou 4,5 centímetros de margem de vestibilidade, certo? Agora, a gente vai colocar 4,5 centímetros aqui, ó. Essa linha é a linha do quadril, certo? Então, eu vou colocar aqui também, estender essa linha e colocar 4,5 centímetros. E daí, eu venho com ele reto desse ponto dos 4,5 centímetros até aquele ponto, esse ponto aqui.
A gente fez aqui, então, a linha da lateral, certo? E agora, o que a gente vai fazer? Eu vou estender essa linha da cintura aqui. E dessa linha da cintura, eu vou trazer 2 centímetros desse ponto pra dentro. E faço uma marcação. Fiz a marcação, venho desse ponto reto, nesse ponto de 2 centímetros. E aqui eu vou fazer uma leve curva até chegar nesse ponto aqui. Tá? Eu precisei fazer essa linha reta aqui para eu justamente saber qual que é o ponto da cintura que eu preciso recuar 2 centímetros. Lembra que eu falei para vocês que eu ia fazer levemente acinturado, mas assim, é pouca coisa, é justamente esses 2 centímetros que a gente vai entrar aqui, tá? Ele não é para ficar acinturado, é só para ele desenhar um leve perfil aqui do corpo. Ao próximo passo, a gente vai fazer aqui o comprimento. Então, eu vou pegar desse ponto aqui do ombro, coloco a fita métrica aqui e eu vou colocar aqui 82 centímetros de comprimento, certo? Vou fazer a minha marcação aqui. E daí aqui eu vou fazer uma linha guia, só para o comprimento. Mas não pode esquecer que a gente ainda vai fazer uma curva aqui, certo? A barra, ela não é reta. Ela é levemente não, ela é bem curvada aqui nessa região da lateral. Eu venho aqui, ó, vou esquadrar no meio da frente pra fazer a minha linha aqui da barra, certo? Essa medida daqui do quadril que a gente tirou, dos 4,5 centímetros a mais que eu coloquei ali, eu vou colocar nessa linha aqui de baixo. Então, se eu tenho aqui 30,2, aqui eu também vou colocar 30,2. Coloquei aqui 30,2 e aqui eu vou fazer uma linha reta. Certo? Nessa linha reta, eu vou subir 10 centímetros. Então, eu subo 10 centímetros. E é essa medida que eu vou fazer agora a curvatura aqui da lateral. Gente, não... E aqui, ó, eu não tenho medida. Eu vou pegar a minha curva francesa e vou fazer na hands, do jeito que eu acho interessante. A única coisa que eu vou colocar aqui vai ser uma linha guia esquadrada. Então, eu esquadrei minha régua aqui na lateral. Fiz uma linha guia, porque quando eu posicionar a minha régua aqui, eu não posso ir pra cima, fazer barriga aqui. Vocês já sabem, né? De barriga já basta a nossa. Então, eu vou fazer bem, ó. E assim, é bem curvado mesmo, gente. Não é uma curva mais suave, não. Dessa vez, a gente vai fazer bem curvado. E daí, vou apagando e vou refazendo a curva do jeito que eu acho que ela vai ficar mais interessante. Espera aí que eu vou pegar uma borracha. Enfim, eu vou fazendo minha curva aqui até eu achar que ficou bom. Então, eu fiz a minha curva aqui da barra. Fui posicionando a régua até eu achar uma curva que ficasse interessante aqui, certo? Não tem regra, não tem medida, não tem nada. A única coisa aqui da lateral eu subi 10 centímetros para fazer aqui a curva da barra. Por isso que a gente colocou viés de acabamento, porque ela fica bem curvado aqui. Então, tem que tomar cuidado para pensar nos acabamentos na hora que for fazer aqui a modelagem. O próximo passo, a gente vai fazer aqui o transpasse do botão. Peraí que eu vou pegar aqui a blusa para mostrar para vocês. A gente tem os botões aqui, né? Eles estão exatamente nessa linha do meio da modelagem da frente aqui, certo? Então, aqui eu vou colocar os botões da minha camisa.
O que que acontece? Metade do botão tá para dentro e metade tá para fora. Então, eu preciso acrescentar aqui tecido. No meu caso, eu vou acrescentar... A única coisa aqui, eu preciso colocar 1,5 centímetros. Quer dizer, no meu caso, eu vou colocar 1,5 centímetros aqui para fora da modelagem, para fazer esse transpasse do botão que a gente precisa. Então, vou posicionar a minha régua, que ela já tem essa marcação de 1,5 centímetros. E faço essa marcação no meio da frente toda. Só que a gente precisa de um acabamento, né, para esses botões. Então, se eu coloquei aqui 1,5 centímetros para fora, quando a gente vai fazer o acabamento, eu preciso ter esses 3 centímetros inteiro aqui. Por quê? Porque a gente tá contando o transpasse 1,5 centímetros para fora e 1,5 centímetros para dentro, tá? Se o teu botão for maior, faz essa medida maior. Faz 2 centímetros para fora e 2 centímetros para dentro. O transpasse é sempre o... Para fazer o transpasse aqui, o acabamento do transpasse, eu conto a mesma medida que a gente jogou para fora, eu conto para dentro pra gente conseguir fazer o acabamento, tá? Por isso que eu tô falando 1,5 centímetros para fora e 1,5 centímetros para dentro. Porque na hora que a gente faz o acabamento interno aqui, eu preciso da medida total do transpasse para conseguir fazer esse acabamento. Então, se eu joguei 1,5 centímetros para fora, a medida total do transpasse é 3. Porque eu tenho que considerar que aqui para dentro da modelagem, eu também vou ter 1,5 centímetros de transpasse, tá? Então, aqui eu tenho 1,5 centímetros para dentro e para fora. Porque daí o outro lado da modelagem, esse daqui é o lado direito, por exemplo. O lado esquerdo da modelagem, o 1,5 centímetros que ficou para fora do outro lado, ele tem que encaixar aqui, nesse 1,5 centímetros para dentro, que ficou desse lado aqui da modelagem, tá? Do outro lado, no caso. Para fazer, então, o acabamento aqui do transpasse, eu ainda preciso colocar 3 centímetros, que ele vai ficar para dentro da peça. A gente vai dobrar eles, quer dizer, vocês vão dobrar com a Aline lá, ele vai mostrar para vocês. Então, eu tenho que colocar aqui 3 centímetros. Isso ainda não é margem de costura, tá? Isso é só a modelagem, a estrutura dela. Aqui na barra eu vou fechar. Então, vou até o final aqui da barra. E o próximo passo, então, é finalizar a parte do decote. Para finalizar a nossa modelagem, eu vou descer. A gente não mexeu nesse ponto aqui da raiz do decote, certo? Mas aqui no gogó, eu vou descer 0,5 centímetro para baixo. Eu vou abrir, né, essa parte aqui do decote. Mas assim, gente, é só 0,5 centímetro, porque eu quero a gola bem fechadinha, tá? Aqui eu preciso esquadrar para ele ficar... Aliás, esquadrar não. Eu vou esquadrar aqui, mas depois a gente vai fazer um esqueminha aqui na hora de cortar a modelagem. Então, aqui eu deixo ele reto e aqui eu pego a minha curva francesa, venho da raiz do pescoço até o meio da frente. Sempre com a régua bem certinha para não formar barriga na nossa modelagem. Finalizamos, gente, é isso. Bom, vamos lá. Passei a parte da frente tá aqui, que a gente acabou de fazer. Terminamos a parte da frente. Claro que terminamos a modelagem. Aí a gente vai ter que colocar a margem de costura ainda, certo? Mas antes de colocar a margem de costura, a gente vai fazer a parte das costas. E seguinte, para quem é aluna do clube e já fez a base do vestido, o que a gente tem que ter em mente aqui? A pence da parte do busto aqui da parte da frente, a pence do busto da parte da frente, ela é um resultado da medida da altura da cintura da frente pela altura do meio das costas. Geralmente, essa medida aqui é menor do que a altura da cintura da frente. Então, é essa diferença que gera a medida aqui do busto, certo? Da pence do busto, na verdade. Aí, o que acontece? Na parte da frente, a gente tem a pence do busto e eu fiz aqui a linha da cintura, né? Eu fiz esse esquema e a linha da cintura, ela continuou reto aqui. Ou seja, eu tenho uma medida daqui, tanto a partir da cava aqui até a cintura. Só que na frente eu tenho a pence.
Ou seja, na parte das costas, a gente precisa colocar esta medida aqui, a mesma medida que eu tenho na parte da frente, porque senão a modelagem não vai bater lateral com lateral, certo? Agora, você precisa tirar uma medida super importante na sua modelagem, que é justamente o tamanho da pence. Então, vai vir aqui na sua modelagem, bem linda, com a sua fita métrica, e tira a medida da pence. Tirou a medida da pence, essa medida você vai colocar aqui e retraçar a tua linha da cintura. Eu não quero ainda a linha de largura aqui, tá? A de circunferência. A gente só vai deslocar tanto a linha da cintura quanto a linha do quadril. Só que esse deslocamento de linha para baixo que a gente vai fazer aqui, né? A gente vai descer essa linha da cintura e descer a linha do quadril. Ela vai ser exatamente a medida da sua pence do busto, certo? Que é justamente para quando a gente fizer aqui a curvatura da lateral, frente, case com costas. Então, desloquei aqui a medida da pence. No caso da Aline, tá pegando? No caso da Aline, a gente tem 5 centímetros de pence de busto. Então, eu desloquei aqui, ó, 5 centímetros da pence de cintura e 5 centímetros da linha do quadril, tá? Desloquei aqui pra baixo. Agora, a gente fiz essa parte. Gente, até faz um xizinho aqui pra você saber que não são as linhas originais da base que você vai usar. A gente vai usar a linha que a gente deslocou aqui, certo? Agora, eu vou começar igual exatamente a gente fez a parte da frente. Vou começar lá pelo decote, fazendo toda essa parte aqui de decote e cava. Mesmo processo, então, que na parte da frente. Vou esquadrar a minha régua aqui no centro das costas. Coloco a régua aqui no ponto da raiz do pescoço. Ah, não é da raiz do pescoço, desculpa. É aqui da extremidade do ombro. Então, esquadro lá. Venho aqui e faço uma linha guia. Lembra que a gente desceu 1 centímetro? Que eu falei que eu desci aqui 1 centímetro? Então, vou esquadrar a régua aqui para fazer uma linha paralela de 1 centímetro, certo? E agora, eu saio aqui, vou marcar 5 centímetros aqui. E esquadro para fazer essa marcação de 5 centímetros na linha de baixo. Então, o ponto da extremidade do ombro da minha interpretação vai ficar aqui. E daí é só puxar uma linha daqui até a raiz do pescoço. Bom, então agora é só ligar aqui. Vou ligar o ponto da raiz do pescoço até o final aqui do ombro. Minha canetinha já não tá mais nem pegando, coitada. E agora a gente vai fazer o seguinte. Eu vou primeiro fazer aqui essa parte da margem de vestibilidade e depois a gente faz essa questão da pala aqui. Vocês lembram, né, que tem uma pala aqui na parte das costas. Ó, tem uma pala aqui na parte das costas, então a gente tem que fazer esse recorte aqui, certo? Mas eu vou fazer depois que a gente mexer aqui na margem de vestibilidade. Vou colocar então aqui para fazer a minha margem de vestibilidade, esquadro a régua aqui no meio das minhas costas, coloco a minha lapiseira aqui, deixo bem esquadrada a régua lá no meio e vou esticar aqui essa linha. Aqui eu tenho que colocar 4,5 centímetros. Então, fiz a marcação de 4,5 centímetros e como na parte da frente eu preciso descer
3 centímetros. Então, esquadro a régua e desço aqui os 3 centímetros pra gente conseguir construir a parte da cava, né? Pra ter uma margem de vestibilidade maior aqui na parte da cava e também pra deixar a frente e costas exatamente iguais. Aí, temos aqui também 4,5 aqui nessa linha nova do quadril, que a gente fez o deslocamento por causa da pence do busto. Faço uma linha reta que vem aqui desse ponto, desse novo ponto da axila e desço aqui retinho a lateral. Depois disso, na nova linha da cintura, entro 2 centímetros. Entrei 2 centímetros. Da nova linha da axila até a cintura, eu venho reto. E da linha da cintura, eu pego aqui a curva de quadril. E desço aqui. Opa. E retraço aqui. Então, a minha lateral não é essa daqui. É exatamente essa que a gente acabou de fazer aqui, de traçar, né? Então, a nova linha da lateral é aqui, onde a gente acabou de traçar. Vou até fazer de canetinha para vocês visualizarem bem. Mas não é para fazer de canetinha, galera. Nosso combinado é isso. Terminamos aqui? Não. Por quê? Porque agora eu vou cortar o meu papel. O meu papel, no caso, ele é basicamente transparente, né? Eu consigo ver o outro lado. Se o de vocês não for, corta bem rente aqui a lateral, tanto da frente quanto das costas, pra gente conseguir ver se essas laterais estão batendo. Porque é importante que as medidas, elas se casem. Então, a gente tá fazendo a modelagem, já vai conferindo se tá tudo ok. Porque chegou lá no final, as medidas não batem, aí vem lá, o que que aconteceu? Gente, medida errada, tá? Não tem muito o que questionar. Então, já vai fazendo a modelagem e já vai conferindo. Eu vou cortar o meu papel e vou ver aqui. Então, ó, cortei aqui a minha parte da frente. Eu vou colocar o meu... Ainda mais com canetinha, eu consigo ver bem se a lateral aqui da frente tá batendo com a lateral aqui das costas, tá? Então, eu vou colocar meu ponto aqui do quadril com quadril. Meu ponto aqui, ó, de cintura. Tá batendo. E aqui o meu ponto da cava. Ó, a cava das costas tá 1 centímetro a mais. Não sei se vocês conseguem ver aqui, ó. Quando eu dobro meu papel aqui, ó, eu coloco o ponto da cintura, das costas e da frente. O meu ponto das costas, ele tá subindo 1 centímetro a mais do que da frente. Então, aqui, ó, eu vou mexer. Eu vou deixar ele igual o lado mais pra baixo, digamos assim, tá? Então, o meu ponto de cava das costas, ele vai ser aqui, e não aonde eu tinha feito. Eu vou colocar aqui daí pra conferir aqui a curvatura do quadril, eu coloco meu ponto de cintura com cintura aqui, bem certinho. E ó, gente, ele vai bater certinho, ó. Se eu colocar o papel aqui, ó, e modificando pra que uma linha fique em cima da outra, ó, ele bate certinho aqui na parte daqui, da barra, certo? É isso. Aí, então, parte da frente eu vou separar, porque a gente ainda vai conferir o ombro, mas daí a gente faz daqui a pouco, tá? Eu vou fazer aqui, então, a parte da barra. Então, aqui, ó, na parte da frente, a gente desceu 10 centímetros. A parte das costas é maior que na frente. Então, eu não vou descer 10, eu vou descer aqui o tanto que o meu papel der. Na minha, eu fiz 18, tá? Mas aqui eu vou fazer 17. Porque eu vou fazer 16, porque depois eu não tenho que colocar margem de costura. Então, eu vou descer 16. Ele vai ficar 6 centímetros maior do que na parte da frente. Aí, eu estendo aqui o meio das costas e faço a minha linha guia
Aliás, eu vou colocar aqui, né? Se eu descer 16 ali, aqui eu também vou descer 16. Fica mais fácil pra fazer a linha. Então, aqui. Aqui eu vou descer reto. Então, venho reto aqui. E daí, quanto que eu descer aqui na parte da frente? Na parte da frente, a gente fez uma curva. A partir da linha do quadril, eu tenho 6,9. Então, aqui eu também vou colocar 6,9. Faço a minha marcação aqui. E a partir dessa marcação, eu faço a curva. Ixi, peraí que eu perdi a régua. Posso ir? Eu faço a curva aqui da barra, igual a gente fez na parte da frente, ó. Já tô usando outra régua pra vocês verem assim, que não tem regra. É no feeling, do jeito que você quiser, o jeito que você se adapta, o jeito que você acha que é melhor pra você e tá tudo certo. Então, eu vou posicionando a régua aqui até chegar numa curva que eu acho que vai ficar interessante. Gente, não tem regra aqui, é aonde você achar que vale a pena fazer uma curva. Deixa eu apagar aqui. Ó, vou girando a régua. Ó, vou ficar com essa curva, acho que vai ficar bom. Certo? E é isso, então barra feita e lateral feita. Bom, vamos pra... Já terminamos aqui, então, a parte de baixo, digamos, da camisa. Agora, a gente vai ficar aqui, na parte da cava. A gente tem uma pence aqui, certo? Que é a pence que a gente faz lá da base, que ela fica aqui na cava das costas. Eu vou deslocar essa pence 2 centímetros para baixo. Então, ao invés de ela ficar aqui, eu vou deslocar ela 2 centímetros para baixo. Então, sempre esquadrando. Vou esquadrar o meio aqui dela, o meio das costas. Faço uma linha guia, porque eu tenho que deslocar todo esse povo para baixo. Deixa eu ir até o final aqui. Então, aqui eu tenho que deslocar 2 centímetros para baixo, o ponto final da pence. Aqui, esse ponto eu também vou deslocar 2 centímetros para baixo, e esse ponto aqui também vou deslocar 2 centímetros para baixo. Então, tudo 2 centímetros. Desloquei. Quer dizer, fiz as linhas guias, agora eu vou deslocar. Então, a minha marcação da nova pence, ela tá pra cá, ó. Certo? Então, a minha nova pence, ela veio parar aqui. E é a partir daqui que eu vou fazer a pala. Então, desse ponto do final da pence, esquadro aqui o meio das costas. E faço. Só que aqui eu vou continuar, porque depois a gente vai fazer aqui a prega da parte das costas, certo? E essa daqui não vai ser mais a nossa medida de pence. Eu vou usar essa daqui como referência. Só que a nossa cava, ela não vai ficar aqui, porque a gente deslocou o ombro e a gente desceu aqui a parte da cava. Então, eu preciso fazer uma nova curvatura aqui das costas. Na parte da frente, a gente tentou... Então, aqui, ó, na parte... na parte da frente, a gente fez ela bem aberta aqui a cava, certo? Aqui na parte das costas, não precisa tanto, tá? A gente vai fazer uma curvatura aqui, mas ela não precisa ser tão também aberta. Vamos fazer o seguinte, para fazer a cava da parte das costas. Esquadro aqui no meio das minhas costas e vou fazer uma linha guia aqui. E daí, vou na hands, como vocês sabem que eu gosto de fazer aqui na hands, e venho fazendo a cava aqui, ó. Viu como ela não precisa ser tão aberta como na parte da frente? Aí, eu vou deslocando os meus pontos
E é isso. Terminei de fazer a mão, aí sim eu venho com a régua, refazendo. Termino aqui a minha cava. Pronto, gente, temos a cava, tá? Ainda não temos a peça. Porque esse novo ponto da pence aqui, da parte da cava, o que que eu vou fazer? Eu tenho que esquadrar ele. Eu esquadro ele aqui e trago pra cava nova que a gente fez. Mesma coisa no ponto de baixo. Trago ele pra nova cava que a gente fez. E daí a minha pence nova, deixa eu ver se eu acho uma caneta laranja, vamos ver se ela vai funcionar. Desse novo ponto da cava, eu vou trazer aqui, ó. Eu vou trazer lá no final da minha pence. Então, a minha pence, eu vou ter que retraçar a minha pence de acordo com todas esses quesitos que a gente fez agora. Então, isso daqui... Então, essa parte aqui que a gente fez toda de lápis, ó, isso daqui já não existe mais na nossa modelagem, certo? Aí, eu vou fazer o seguinte... A gente vai separar aqui a cava da parte das costas. Ela é, né, a cava é uma modelagem e a parte inferior das costas é outra. Então, eu vou separar aqui. Por quê? Mas eu não vou separar tudo ainda, tá? Eu separo aqui até o final da pence. Por que isso? Porque eu preciso fazer, eu vou fechar aqui, como se eu fosse fechar, né, costurar aqui a parte da pence, depois sim eu vou fechar, mas por enquanto, gente, a gente já só está fazendo a conferência, então não tem por que eu fechar, cortar exatamente aqui o papel. Vou colocar o meu peso. Vocês estão escutando, gente? O que está acontecendo dentro desse ateliê, para vocês verem quanto eu sofro aqui dentro. Olha o que a Alexa tá tocando. Se não mudar, sempre a mesma história que seja pra cima de mim. Vocês estão escutando? Eu tenho cara de idiota, parece que... Olha, é pra acabar, viu? Não, tem que falar no microfone. A gente tá ouvindo isso porque ela não gosta. Quer dizer, a gente nunca ouviu isso porque ela não gosta. Então, minha mãe me ensinou o seguinte, uma vez cada um. Entendeu? O que você acha disso, Letícia? Cara, eu tô com a Gabi, hein? Fechada com a Gabi. O que você acha disso, Alane? Ai, eu adoro um sertanejo. Pra acabar! Vamos continuar a cava aqui, galera. Então, vocês viram que tem um degrau aqui, né? O começo da cava, daí tem um degrau por causa da pence aqui. Então, a gente tem que retraçar de novo. Arrumar aqui a cava. Então, eu venho retraçando até cava aqui, ó. Um se encontrar com o outro. Gente, vai apagando. Já que vocês estão fazendo de lápis, vai apagando para vocês não se confundirem. Terminamos aqui? Quase. O que eu vou fazer? Pego aqui a parte da frente. Aqui eu tenho a raiz do pescoço da parte da frente, aqui eu tenho a raiz do pescoço da parte das costas. Aqui eu tenho a extremidade do ombro da parte da frente, aqui a extremidade do ombro da parte das costas. Eu vou dobrar aqui o meu papel, bem na linha aqui do ombro, que eu fiz. Então, eu dobrei aqui, ó, bem na linha roxa do meu papel, que é o meu ombro. Aí, o que eu vou ter que fazer? Eu vou colocar aqui, ó, raiz do pescoço. A gente não mexeu na raiz do pescoço, certo? Raiz do pescoço aqui com a extremidade do ombro. Eu vou colocar agora meu peso lá e o outro aqui. Por quê? Olha só que bico que deu aqui. Então, eu tenho que fazer com que a cava, ela fique harmônica aqui. Provavelmente não. Então, eu vou ter que dar uma fechada aqui, talvez até deslocar esse ombro um pouco mais pra dentro aqui, tipo, eu deixei 5 centímetros aqui, certo? Se a gente colocar 1 centímetro ainda pra lá, eu vou fazer isso aqui, porque deu essa quina aqui no ombro e não é pra dar. Quando eu fiz a minha deu certinha. Eu não fiz, quando eu coloquei aqui ombro da frente com ombro da...
Então, aqui, ó, no meu caso, eu não precisei fazer esse processo. Eu fiz a curvatura das costas, fiz a curvatura da frente, deu boa. No Daline, ele deu essa quina. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou colocar ele um pouco, em vez de descer 5 centímetros, eu vou fazer uma marcação aqui no ponto 4. No ponto 4, por quê? Porque daí da base lá, da extremidade da base até esse ponto, agora eu tenho 4 centímetros e não 5. Ó, eu tenho 4, deu 4 centímetros, 4 e um pouquinho, e não 5, tá? E daí aqui, ó, eu vou esquadrar a minha régua exatamente na linha do ombro. E vou fazer uma linha aqui, ó. Por quê? Porque dessa linha eu vou partir para fazer a cava aqui da frente, e dessa linha eu vou tentar aqui, ó, tentar. Então, ó, vou até apagar aqui a cava da frente que a gente tinha feito. E vou retraçar essa cava. Ó, ela não ficou tão aberta, ela ficou mais fechada aqui. E na parte das costas, então eu não tenho essa parte aqui. Opa, deixa eu colocar aqui bem certinho. E daí aqui eu quero ver se eu consigo encaixar esse ponto. Ó, ele vai vir aqui, ó. Aí eu venho e encaixei ele com a curvatura que eu já tinha feito. Certo? Ó, daí ela fica contínua. Cava das costas, axila das costas, faz a curvatura, passa aqui pelo ombro e venho fazendo a curvatura. Então, né, como eu falei ali, saio da axila aqui da parte das costas, venho curvando, passo pelo ombro, sem quina nenhuma. Gente, tem que ser como se fosse... Você saiu com o teu carrinho da Hot Wheels aqui, ó, venho na estrada... Não é pra dobrar, não é pra ter quina, nada. Ela tem que vir, senão o carrinho vai bater, certo? Nenhum obstáculo, ó. E termino aqui na axila da cava da frente. E é isso. Bora voltar aqui. Então, depois de ter conferido ali a cava, falta uma única coisa pra gente fazer, que é justamente a pence aqui, a prega que vai ficar aqui no meio das costas. Eu vou colar um papel aqui. E a prega que eu vou fazer, ela tem, ó, quando a gente tem uma prega aqui, deixa eu colocar aqui, ó. Vocês estão vendo que ela tem um volume. Então, o tecido, a contagem da prega é que o tecido vai e volta. Se eu tenho uma prega aqui deixa eu medir aqui quanto que eu tenho de prega. O total, ela tem 3. Então, se eu tenho uma prega de 3, aqui, né, eu preciso fazer exatamente 3, porque a profundidade dela vai ficar de 1,5. Então, o tecido, ele vai 1,5, volta 1,5 para dar o total de 3. Agora que terminamos a parte das costas e a parte da frente, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai medir aqui a cava, tanto a parte da cava das costas quanto a parte da cava da frente. Sempre com a fita métrica em pé. Hoje eu estou sozinha, galera. Sempre com a fita métrica em pé, pra gente conseguir ter bem certinho a medida da cava, certo? Eu vou fazer isso tanto na parte da cava quanto na parte do decote.
Depois de medir a cava e o decote, porque a gente precisa fazer a manga e o colarinho ainda, certo? Eu vou colocar a margem de costura aqui já. Então, a margem de costura, como a gente viu ali, eu mostrei ontem pra vocês, é 1 centímetro nela toda. Tanto na parte da frente, quanto na parte das costas. Inclusive aqui na pala, tá? Então, aqui eu vou eliminar aqui essa pence, né? Eu vou recortar aqui, separar a parte da pala e a parte das costas. E colocar 1 centímetro na volta toda da parte das costas e da frente. I'm not being cranky. I just hate this party. Think I might as well spend a night in hell reading Torture magazine than pretending I'm one of you. They move wild and carefree, as hip can be. I think I should split, but wait a minute, I feel something in my knees. Is it music on UV2? Can I resist this? Am I off my head with shaking my hips? Can I resist this? It's the kind of Então, seguinte, fizemos toda a parte aqui da margem de costura. A gente vai agora pra manga, certo? O que acontece? Vocês sempre têm dúvida sobre o tamanho da cabeça de manga. Perguntam se é proporcional essa caída de ombro que a gente faz, né? Essa extensão de ombro que a gente faz em relação à caída de ombro. E não é, tá? Isso a gente vai tendo o feeling com o tempo, tá? A gente vai sentindo o quanto que a gente tem que colocar. Até porque a questão da cabeça de manga, ela é influenciada pela margem de costura, pela margem de vestibilidade que a gente colocou aqui na peça, certo? No meu caso, vocês estão vendo aqui, ó, que eu coloquei 12 centímetros de cabeça de manga e eu desci 5. Na minha eu desci 5 e não precisei fazer aquela alteração no ombro que eu fiz da linha ali que eu mostrei pra vocês. Então, na minha eu desci 5 e coloquei 12 centímetros de cabeça de manga. Mas, ó, quando eu levanto o braço, ela forma um acúmulo de tecido aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma abrida, eu vou abrir aqui e tirar 1 centímetro de cabeça de manga. Ou seja, na minha, ela ficaria 5 centímetros de extensão do ombro e 11 centímetros de cabeça de manga. Na da Aline, como eu mexi nessa questão do ombro, ela ficou com 4 centímetros de extensão, então eu vou colocar 12 centímetros de cabeça de manga, porque daí essa parte aqui, ele vai encaixar melhor ali na modelagem da Aline, já que a extensão do ombro dela é menor, certo? Então, não é proporcional, mas a gente tem que sempre testar para justamente começar a ter esse olhar de percepção do que fica legal e o que não. A modelagem da manga eu vou fazer exatamente como eu ensino dentro do clube. Então, coloco as linhas guias, calculo ali a cava da frente e das costas da blusa para conseguir fazer a curvatura da cava da manga. Depois que faz toda a estrutura lá de cabeça de manga, eu coloco o comprimento da manga. No caso, eu coloquei 52 centímetros, porque eu descontei ali, geralmente a manga é 60, descontei aquele deslocamento que a gente fez no ombro para colocar a medida de comprimento da manga. No punho eu coloquei 14 centímetros, mas eu vou falar mais pra frente pra vocês por que eu coloquei 14 centímetros. Fiz a curvatura da cava da manga, fiz a conferência de medidas da cava da manga pra deixar bem certinha, a medida e ela encaixar perfeitamente na blusa. O punho eu já fiz também. Temos uma medida de 22 centímetros de punho por 10 aqui de altura, mais a margem de costura, tá? Por que eu fiz? Aqui eu coloquei 22 centímetros e lá, aqui daria 11, né? Se eu colocasse metade aqui.
E lá na manga eu coloquei 14 na metade que eu fiz, né, com papel dobrado. Porque eu coloquei uma prega aqui. Por mais que a manga seja inteira fechada, certo? Ela é fechada. E daí na união aqui tem o... Deixa eu mostrar pra vocês. Tem o viés aqui, certo? Não tem carcela, ela não é aberta. Então, pensem que quando vocês forem tirar a medida aqui da manga, a mão de vocês, ela tem que passar, pra vocês conseguirem vestir a peça, certo? Então, no meu caso aqui, eu fiz 22 centímetros e na parte da manga, o punho da manga, eu acrescentei 3 centímetros de prega. A manga aqui também, ó, a manga não, o pé de gola e a gola também já fiz. Como que a gente faz? Exatamente como eu ensino na camisa com babado que está dentro do clube. Então, primeiro monto ali uma estrutura. Eu tenho 3 centímetros aqui de gola, que eu vou, né, fazendo aqui a curvatura. Aí, aqui eu deixei 3,5, certo? Coloquei 3,5 aqui, fiz a curvatura. Essa medida tem que bater ali com a medida do decote frente mais o decote da pala. Não esqueçam, na parte da frente, que o decote da frente, ele vem até aqui, naquele 1,5 de transpasse que a gente fez depois dos botões ali, tá? Aqui a gente vai virar, e esses 3 centímetros a gente vai virar para dar acabamento no decote, mas eu preciso fazer a contagem do transpasse. E depois que eu faço todas as medidas certinhos, então eu coloco a medida do decote frente mais costas aqui, né? A metade, não a medida inteira. Faço uma linha paralela de 3 centímetros. Essa curvinha a gente não tem medida, eu vou fazendo sempre no olho aqui, uma curva que eu acho que fique interessante, tá? Pra ela não ficar tão fechada também e nem tão aberta, eu sempre faço aqui no olho mesmo. E daí, desse ponto aqui, quando ela exatamente termina a curva, eu já jogo pra fazer a gola da parte de cima. Então, aqui, ó, estão as medidas, pra quem é aluna do clube aí já sabe, as medidas que eu coloco, e é isso. Então, a gola é o mesmo processo que eu ensino na camisa com babado, na camisa Palermo, enfim, todas as outras camisas que tem dentro do clube. E pra fechar o pacote, a gente tem o bolso, que eu tenho uma medida, ó, vou colocar aqui pra vocês verem. A gente tem uma medida é porque ali já tá com margem de costura, de 18, certo? E aqui a gente tem uma bainha de 3 e vira 1. Então, eu tenho que ter 18, 19, 20, 21, 22, 23. Então, um retângulo de 23 centímetros por 16, mais a margem de costura 17, 18. Então, 23 por 18. E aqui, na lapela, ele tem 7 centímetros assim. Eu fiz desse tamanho porque eu até fiz menor, mas pelo tecido ele ser mais grosso, mais grossinho, a lapela menor, ela não ficou esteticamente bonita e ela não dava um bom acabamento. Então, a Aline falou para aumentar essa lapela para colocar aqui sobre o bolso, então por isso que eu fiz 7 centímetros assim. Então, se ela é dupla, né, o tecido ele vem e ele volta, tá? Então, eu tenho que ter 7 mais 7, 14 e mais 2 centímetros de margem de costura aqui, tá? Que vai ficar viradinho aqui dentro. E assim, a mesma medida do bolso. Então, se eu tenho 16 de bolso, eu tenho que ter também 16 aqui. Mais 2 centímetros de margem de costura dos dois lados. Então, eu tenho aqui um retângulo de 16 por 18, né? E a marcação do bolso, eu fiz exatamente aqui na linha da cava, tá? Então, aqui eu fiz a modelagem separada, mas depois venham aqui na parte da frente. Cadê a parte da frente aqui? Na parte da frente,
E façam a marcação do bolso aqui para vocês saberem aonde vocês vão posicionar o bolso na hora da costura, tá? Gente, finalizamos a modelagem. E antes de finalizar totalmente, o que que acontece? Algumas partes dessa modelagem, pelo tecido ser no xadrez, eu vou cortar ela no viés, tá? Eu não vou, enfim, vou falar aqui o que que vocês precisam fazer, tá? Então, o bolso, a lapela do bolso eu deixei no viés, o bolso eu também deixei no viés. Aqui eu vou extrair aqui dessas modelagens da gola, então a gola eu também deixei no viés, então o fio delas vai ficar nesse sentido aqui. O punho, que eu tenho que colocar todas as informações aqui em todas as modelagens ainda, também vai ser no viés. Porque o que que acontece, ó, quando a gente tem aqui, ó, por exemplo, parte da frente, a parte da frente tá no fio, mas o bolso e a lapela, eles estão no sentido do viés. Aqui a gola também tá no sentido do viés, tanto a gola quanto o pé de gola. O punho também está no viés aqui, ó, então ele tem todo um charme, ele não fica igual. E a pala, eu também coloquei ela no viés, certo? O que ficou no fio? A parte da frente, a manga e a parte aqui inferior das costas. Então, todas essas partes maiores, digamos assim, da modelagem, todas elas ficaram no fio certinho, né? Como a gente conhece aí, como a gente geralmente coloca, no sentido do comprimento da peça. Agora sim, oficialmente finalizamos a modelagem. Eu vou cortar um viés também no tricoline para fazer o acabamento dessa peça, para dar um acabamento bonito, charmoso aí, pra não ficar com aquelas overlockona feia, entendeu? Então, sugiro que vocês façam o mesmo. Vou colocar todas as informações na minha peça, na minha modelagem. Lembrando que parte da frente a gente vai cortar 2 vezes, manga 2 vezes, punho 2 vezes, lapela 2 vezes, bolso 2 vezes. A gola e o pé de gola também 2 vezes. E a parte das costas a gente precisa cortar na dobra. E a pala a gente também vai cortar na dobra e só uma vez, tá? Toda a parte as modelagens que fazem parte da parte das costas é uma vez só, certo?